Queridos, estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus para comunicar a vocês. Estamos estudando sobre o livro de Mateus e eu já ministrei aqui sobre o momento que Jesus foi batizado, cheio do Espírito Santo, e ele passa pelo deserto, a tentação que Satanás tenta Jesus, ele sai aprovado. Após isso, Jesus começa a ministrar a palavra. E ontem eu preguei sobre o arrependimento e Jesus anunciou que deveríamos nos arrepender dos nossos pecados. E hoje eu venho anunciar a palavra sobre o Sermão do Monte. E está em Mateus capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e seus discípulos se aproximaram dele. E Jesus os ensinava dizendo... No versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, quantas vezes a gente lê e passa batido sem entender o que um texto está querendo nos comunicar, né? E tem alguns versículos que eu quero trazer para vocês acerca de exemplo prático do que significa ser humilde de espírito, ser pobre de espírito. O que Jesus diz aqui nesse versículo afinal? O que ele está querendo nos comunicar? Que bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, são os pobres de espírito ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, trazendo alguns textos aqui para vocês, eu quero que vocês entendam na prática o que isso quer dizer. Lá em Lucas, capítulo 18, do 9 ao 17, tem um exemplo ali muito bom para que vocês entendam o que Jesus estava realmente dizendo a respeito de ser humilde de espírito, de ser pobre de espírito. Lucas, se você puder abrir comigo, Lucas 18, quer dizer, do 9 ao 17. E esse texto é muito importante porque ele dá base para todos os outros versículos que vêm a seguir. Lucas 18, versículo 9 em diante, que diz o seguinte: era uma parábola de um fariseu e de um publicano. Jesus gostava de ministrar por meio de parábolas, né? E ele ensinava muito ao povo assim, nesse modo de ensino. Ele vai falar, propôs também esta uma parábola a alguns que confiavam em si mesmo, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. Olha o que esse texto vai dizer. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Ou seja, a oração dele não passava dele. Não era para Deus, era para ele mesmo. Ele orava dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, ele mesmo exaltava a si mesmo. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho. Olha só, você repara que a oração dele é comparativa, ele se compara com os demais. Esse homem não está falando, não está orando diante de Deus, ele não está vendo a grandeza de Deus e a sua pequenez. A oração dele é em comparação ao outro, mas a nossa oração é diante de Deus. Quando estamos diante de Deus, nós somos miseráveis, nós somos pobres, necessitados da graça de Deus. Mas se compararmos com os outros, vamos ter uma ideia errada a respeito de nós mesmos, porque só quem sabe julgar retamente é Deus. Esse homem aqui estava equivocado. Esse homem aqui, ele chega diante de Deus cheio de altivez, de arrogância, comparando como se ele fosse melhor do que os outros. Mas ele não foi justificado por causa disso. Olha o restante do versículo.
o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Quando chegamos diante de Deus, queridos, reconhecemos a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa carência total, a nossa dependência de Deus. E é isso que é ser pobre de espírito. É chegar diante de Deus e ver: sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu não tenho absolutamente nada. Se não fosse a graça de Deus, o favor de Deus, eu não seria salvo. Quanto mais ter alguma coisa, todo dom perfeito, tudo que é de bom vem de Deus para mim. Isso é ser pobre de espírito, isso é ser totalmente dependente de Deus. Isso é reconhecer que diante de Deus eu não sou nada. Se não fosse a graça dele, o amor dele por mim, eu iria para o inferno. Que o que eu realmente merecia era o inferno. Porque diante de Deus ninguém foi justificado senão por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, que ele olhou para o céu e viu: não tem um justo. Todos pecaram, estão todos distantes de mim. Mas a sua graça, o seu favor nos alcançou. Mas a altivez do coração do homem, a arrogância do nosso coração, faz com que cheguemos diante de Deus ainda cheio de si, cheio de arrogância, nos comparando com os demais. E aí nos colocamos, nós mesmos, colocamos a nossa vida num patamar maior do que os dos outros, e não é verdade. Esse homem aqui não pôde ser justificado porque ele não era um pobre de espírito. Ele não era um humilde de espírito. Ele não considerou que ele era um miserável pecador que precisava da graça de Deus. Mas para esse publicano aqui que não teve ousadia de levantar os olhos para o céu, reconhecendo diante de Deus: eu sou um miserável pecador, eu preciso da graça para ser salvo. Esse homem aqui, Jesus disse: o que vocês acham? Quem saiu justificado diante de Deus? Esse fariseu ou publicano? E foi o publicano que foi justificado, porque ele reconheceu: eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus para ser salvo. Então isso quer dizer ser humilde de espírito, e isso quer dizer ser pobre de espírito. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados vocês que reconhecem que precisam da graça, precisam de mim para ser salvo. Bem-aventurados, mais que felizes são aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Para tudo, queridos, para tudo. Tem outro texto também que fala lá em João 9, do versículo 39 ao 41. Se vocês puderem abrir, é outro texto também que Jesus estava ali curando um cego. E mais uma vez os fariseus entrando na história de Jesus, né? Tinha sempre um fariseu atravessando a história de Jesus, querendo mérito para si mesmo, querendo a honra, querendo os holofotes, mas Jesus não veio para esses, não. Jesus veio para os humildes de espírito, Jesus veio para os pobres de espírito, Jesus veio para aqueles que reconhecem que precisam da graça de Deus. 9, do 27 ao 40, capítulo 9, versículo 39 em diante, que diz o seguinte: prosseguiu Jesus: eu vim para esse mundo, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos,
subsiste ainda o vosso pecado. O que Jesus estava querendo dizer aqui, queridos, era o seguinte: vocês acham que vocês veem, mas vocês são cegos. Mas se vocês pudessem, se vocês reconhecessem que vocês são cegos, eu poderia torná-los a ver. Mas aqueles que acham que são bons, aqueles que acham que não depende de Deus para nada, aqueles que já se encontram justificados por si mesmos, não tem como alcançar a graça de Deus, não são bem-aventurados. Mas bem-aventurados são os humildes de espírito. Amém, queridos? Tem outro texto aqui, mas eu vou só citar para vocês, que fala da mulher que buscava uma cura para sua filha. E Jesus falou: não é lícito dar aos cães a comida, mas aos filhos. Ela disse o seguinte: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela reconheceu: eu posso ser uma cachorrinha, mas eu dependo dessas migalhas que caem da mesa do Senhor. Queridos, essa mulher, ela reconheceu: eu sou pobre mesmo, eu reconheço, eu preciso das suas migalhas para ser abençoado. Jesus falou: grande é a tua fé, mulher, seja feito conforme a sua fé. Queridos, nós precisamos chegar diante de Deus não com arrogância, não com altivez, mas reconhecendo que precisamos da graça dele, que somos pobres de espírito, somos necessitados do favor de Deus. Ele disse: bem-aventurados sois vós, bem-aventurados sois vós. Nós precisamos da graça de Deus, nós dependemos da graça de Deus para viver, queridos. Nós não somos e não devemos ser pessoas altivas. Aqueles que são de Deus não podem ser. Se estão errados, precisa reconhecer: eu dependo da graça de Deus, eu dependo do favor de Deus. Chegar diante de Deus com humildade, chegar diante de Deus não com uma arrogância, com uma altivez, mas chegar diante de Deus: olha, Senhor, eu preciso do Senhor, eu sou dependente do Senhor. Vamos lá para Mateus 5, para a gente concluir, que agora já está até escuro aqui. Como eu falei para vocês, eu estou fazendo aquilo que eu consigo fazer, ministrando a palavra de Deus em um lugar ainda não muito apropriado, mas é o que eu consigo fazer por enquanto. No versículo 4 diz o seguinte: bem-aventurados que choram, porque é deles o reino dos céus. Querido, você está chorando? Você está sofrendo hoje? Jesus diz que mais que feliz é você, porque pertence a você o reino dos céus. Mas como assim? Por que nós temos que passar por isso? Jesus disse: olha, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci e você também vai vencer. Mas se você não for humilde, ao invés de você chorar, você vai fazer alguém chorar. Por isso a base desse texto está no versículo 3. Bem-aventurados que são humildes. Por quê? Se você não for humilde, você é arrogante. E se você é arrogante, ao invés de você chorar, você vai fazer alguém chorar. Então, queridos, não seja um altivo, não seja um arrogante, mas seja humilde de espírito. Seja um dependente de Deus. Aí a palavra vai dizer no versículo 5: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Queridos, olha que palavra tremenda para você que passa aí por sofrimento, por ser manso, e não gostaria de ser manso, não gostaria de estar nessa condição de humildade, de mansidão. Jesus elogia quem é manso, quem é humilde. O elogio de Jesus não vai para os arrogantes, para os altivos, mas a palavra de Jesus vai para quem é manso e humilde de coração. Ele diz que é para você a terra da promessa,
a terra prometida, que ele já havia prometido a Josué, mas ainda existe um lugar de repouso. Se aquela terra fosse a última, não haveria ainda mais promessa acerca da nossa terra. Nossa terra não é aqui, queridos. Ainda tem uma nova Jerusalém para nós habitarmos. Então, essa é a promessa de Deus. Ainda tem uma promessa para se cumprir sobre as nossas vidas. Nós iremos possuir essa terra, que não é aqui, que está sendo, já foi preparada, né? Jesus disse, eu vou e vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vós também estejais. E a Bíblia vai falar, olha, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você tem fome e sede de justiça? Vê as coisas acontecendo, quer resolver, quer fazer, quer acontecer, mas ainda não está nas nossas mãos o poder de fazer justiça. A justiça, nós seremos fartos do juízo, da justiça de Deus. Deus vai executar a justiça. Esse mundo que a gente hoje vê do jeito que está, não vai permanecer. O Senhor virá e executará juízo e justiça. Ele disse, bem-aventurado é você que tem fome e sede de justiça, porque você será farto. Você será farto. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Estão fazendo algo contra você? Seja misericordioso. Seja misericordioso. Não queira você mesmo fazer juízo e justiça com as suas mãos. A Bíblia nos garante aqui, bem-aventurado é você, quando você é misericordioso, porque você também será alcançado pela misericórdia de Deus. Você também será alcançado pelo favor de Deus. Quando você é misericordioso, você também é alcançado com misericórdia. Tá bem escuro aqui, né, queridos? Mas, vamos lá. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Não deixa a maldade tomar conta do seu coração. Não deixa o ódio tomar conta do seu coração. Não deixa a impureza tomar conta do seu coração. Deixa a palavra de Deus te limpar. Deixa a palavra de Deus te banhar. Tudo que é imundície, tudo que é coisa da carne, obra da carne, que seja removido do seu coração. Todo ódio, toda maldade, toda malícia, toda ganância, toda inveja, tudo que é impureza, não permita ficar no seu coração. Limpe o teu coração com a palavra. A palavra de Deus mesmo vai dizer como faz o jovem para guardar puro o seu coração, para guardar puro o seu caminho diante do Senhor. Guarda a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É assim que a gente permanece puro. É assim que a gente consegue ver a Deus. É assim que um dia encontraremos com o Senhor. Ele nos deixou essa palavra. Bem-aventurado, bem-aventurado. Mais que feliz vocês que são puros de coração. Você não está aqui para ser depósito de lixo de Satanás. Você não está aqui, eu não estou aqui para ser entulho das coisas dessa terra. Não se contamine, passe por aqui, mas você não é daqui. Nós estamos de passagem aqui, mas nós não somos desse mundo. Então não permita agarrar em você essa sujeira daqui. Lava-se todos os dias pela lavagem da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos purificando, nos limpando. Então, guarde essa palavra, bem-aventurados. Ah, você vai dizer assim, mas eu estou aqui nesse mundo, como que eu não vou me contaminar? Ainda que te contamine, se lave na palavra, venha deixar Deus te purificar. Ainda que você ouça alguma coisa que não seja do agrado de Deus, peça perdão a Deus, ore ao Senhor, peça a Deus, Deus, eu me contaminei, me sujei, me lava, me limpa,
Eu não quero isso no meu coração, eu não quero maldade no meu coração, não quero intriga dentro de mim, não quero maldade dentro de mim, não quero nada que seja pecado. Lembra que Jesus foi para a cruz para nos arrancar das obras do mal, das obras do diabo e nos transportar para um reino do Filho do seu amor. A luz, queridos, a luz de Deus venha brilhar dentro de nós. Amém? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você gosta de uma guerra? Você gosta de uma intriga? Se livra disso. Bem-aventurados são os que pacificam. Bem-aventurados são aqueles que não põem pano quente, não, mas tenta resolver, tenta solucionar, tenta achar uma saída, tenta amenizar o problema e não acrescentar problema. Tá vendo intriga, tá vendo briga? Seja você o primeiro a conciliar, seja você o primeiro a trazer uma solução. Seja você aquele que quer ver a Deus, que quer ser de Deus aqui nessa terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque Deus é pacificador, querido. Deus é o maior pacificador. Por isso ele enviou seu filho na cruz para arrancar toda a inimizade que havia entre nós. Deus enviou seu filho para que nós não fôssemos mais inimigos dele. Ele foi na cruz em nosso lugar. Ele é o nosso maior mestre. E ele nos ensina, sejam pacificadores. E ele diz também no versículo 10, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado você, querido, que é perseguido por causa da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É aquilo que Jesus fez na cruz por você. Não é a sua justiça que te causa perseguição, é a justiça de Deus. Foi o que Jesus fez na cruz por você. E é a pregação do evangelho que causa perseguição na vida do cristão. Viver qualquer religião não causa perseguição, não. Mas viver o evangelho de Jesus nos causa perseguição. Se você é de Cristo e você vive o evangelho, você será perseguido. Todos aqueles que querem viver piedosamente na presença do Senhor será perseguido. Agora, cuidado para que você não persiga. Porque aqui, bem-aventurados são os que são perseguidos, mas quem persegue um dia entrará em juízo com Deus. Deus irá julgar essas pessoas. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vocês. Sabe o que Jesus fala? Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus falou, estejam preparados. Vocês irão passar por perseguição. Estejam preparados para serem caluniados. Estejam preparados para sofrer tudo que precisar sofrer por minha causa. Porque grande será o vosso galardão. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine com essa palavra, que quando você estiver passando essas coisas que eu li, lembre sempre, bem-aventurado eu sou, quando eu passar por tudo isso que Jesus disse que eu passaria. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. Amém.